Esta é mais uma edição do Desafio Profissão, um programa do NASCE Orientação Vocacional, da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC, em parceria com a TV da PUC. Hoje vamos abordar o tema Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E conversaremos com o Rodrigo Travitsky, que é formado em Biologia, mestre em Filosofia com especialização em Neurociências, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, onde defendeu a tese Limites e Possibilidades do Exame Nacional do Ensino Médio, enquanto indicador de qualidade escolar, e é professor do Colégio Equipe de São Paulo. Agradeço a sua presença. Então, podemos começar, o que é o Exame Nacional do Ensino Médio? Bom, o Enem ele começou aí em 98, né? Hoje o Enem acho que todo mundo conhece, é um grande vestibular aí do Brasil. Mais ou menos 6, 7 milhões de pessoas fazem por ano, né? Mas ele começou bem tímido, o Enem começou, se eu não me engano, com umas 100 mil pessoas inscritas, né? Isso foi em 98. E no fundo o Enem, do ponto de vista de nós brasileiros, ele é um grande vestibular hoje em dia, né? Do ponto de vista das políticas públicas de educação, o Enem ele é parte de um movimento mundial aí que a gente chama de políticas de responsabilização, né? Ou accountability, enfim, que são políticas para o setor público, que a ideia começou na Inglaterra, né? E a ideia é que os serviços públicos têm que prestar conta. Então, as escolas estavam tendo alguns problemas aí de resultados por conta, provavelmente, da massificação, isso em todos os países, não só no Brasil, né? Em épocas diferentes isso aconteceu em a maioria dos países. E aí, para tentar resolver esse problema de ter entrado muita gente na escola, né, com a massificação, e pessoas que não necessariamente tinham pais que estudaram, tinham uma preparação para a escola específica. Então, o jeito que os países tiveram de tentar garantir uma qualidade mínima aí da escola pública foi nessas políticas de responsabilização. E aí, no mundo inteiro, elas se baseiam em testes, são chamados testes padronizados. Então, são testes em larga escala, que são iguais, e eles servem para um monte de coisas. Então, eles podem servir para avaliar o sistema educacional como um todo, para ver se os países estão melhorando, né? Por exemplo, o caso do teste PISA. Eles podem servir para avaliar escolas e podem servir para avaliar alunos, né? E no fundo o Enem, de um ponto de vista macro, o Enem ele é a concretização no Brasil desse tipo de política que já tem no mundo aí algumas décadas. Então, ele tem alguns objetivos, né? Um que é menos conhecido é a certificação de alunos que não têm o ensino médio, né? Que se conseguirem pontos suficientes, conseguem um diploma, né? Fora a avaliação das escolas e o uso no vestibular. Vamos pegar a questão do vestibular. No passado recente, todo edital de vestibular começava assim: a função do vestibular é avaliar a capacidade, o conhecimento que o aluno adquiriu no ensino médio. Isso era a definição do edital. Na prática, sabíamos que era o contrário, né? Era o vestibular determinando a grade e o conteúdo que deveria ser ensinado nas escolas, né? Não era uma retroalimentação, não era uma alimentação. O Enem, ele é diferente dos vestibulares anteriores, antigos grandes vestibulares, das faculdades públicas, federais, estaduais, ou ele é mais do mesmo? Eu acho que ele é diferente. Acho que ele é diferente por vários aspectos. O primeiro aspecto é o grande, né? O que é o grande? Então, sei lá, o USP é um vestibular grande. O que é isso? Sei lá, 150 mil pessoas, né? Então, o grande, no caso do Enem, virou uma coisa gigante. E isso não é só uma diferença quantitativa. Né, você gerenciar uma prova enorme assim, é completamente diferente. Então tem uma questão de escala, né?
Nessa questão de escala, tem uma questão que o Enem é brasileiro, né? Então isso é uma questão super discutida, eu não tenho clareza de... Quer dizer, o conhecimento que se pede do aluno do Amazonas é igual do Rio Grande do Sul. Isso. Isso é uma outra questão. Tem uma questão para a gente que precisa ser discutida, que é isso. O que é o currículo, se é que o Brasil tem que ter um currículo ou não, né? Mínimo nacional. Sai um estudo de uma pesquisadora chamada Paula Lozano, que ela fez um estudo comparando o currículo de vários países e o quanto o Estado centralizava as decisões curriculares e o quanto ele deixava na mão das escolas. E um pouco o que ela viu é que o Brasil era um país que deixava muito na mão das escolas, né? Então, o que ela defende um pouco, e eu acho que ela tem razão, né? Que é que a gente precisa ter alguma base comum. Né? O quanto essa base precisa ser detalhada ou não, aí a gente precisa discutir, né? Mas o que acontece, na minha opinião, na prática, a gente tem lá os parâmetros, né? Que são aquela coisa mais... por um lado, curriculares nacionais, isso, PCNs. Exatamente, que eles são flexíveis, né? Então isso é interessante, tem toda uma questão dos tempos modernos, contemporâneos, flexibilidade, autonomia do professor, das escolas, etc. Então isso é muito interessante. Agora, o flexível às vezes é meio ambíguo também, né? Então você fala que você tem que fazer tudo, mas você tem que fazer isso, mas também tem que fazer aquilo. Mas tenta também fazer o oposto, porque isso é importante, tá? Mas e tenta preencher essa lacuna aqui também que a sociedade não consegue. E aí no final vai tendo um monte de funções da escola, não muito bem definidas. E quem tem, digamos, né, quem tem ideias e entusiasmo e quer fazer e tal, vê nos parâmetros uma liberdade para poder criar uma escola diferente, né? E isso é muito interessante. E o Enem vai contra isso. E o Enem acaba indo contra isso. Se é intencional ou não, não sei. Né? Mas tem um lado ruim disso também, que é que tem alguns dados internacionais aí de que quando você dá muita autonomia em condições desiguais, por exemplo, países em desenvolvimento, enfim, aquela, né? Em condições desiguais, quando você dá autonomia, isso dá uma grande chance de você aumentar as desigualdades. Então, quer dizer, eu sou um adepto ferrenho da autonomia escolar, né? Assim como eu sou adepto da autonomia do ser humano e tal. Mas né, a autonomia é uma coisa a ser conquistada, então a gente precisa acho, pensar um pouco nisso. Não é uma questão de, vamos agora liberar tudo e deixar cada um fazer, cada escola fazer do seu jeito. É interessante, né? Mas do ponto de vista aí de garantir educação mínima para todos, etc., isso pode dar problema, né? Então, em relação a essa questão do currículo, o que acontece no Brasil como os PCNs não definiram o currículo, a grade, no estado de São Paulo você tem lá a grade mesmo, né? Você tem lá as horas, tanto de aulas tem que ter em cada... Conteúdos. Então é diferente. Mas no nível nacional não tem. Mas o Enem, na minha opinião, ele acabou virando isso. Então o Enem, antes de 2009, de virar esse mais vestibular, nacional e tal, quando você ia ver a matriz de referências do Enem, ela era uma coisa absolutamente de vanguarda. Assim. Era moderna, super... Com provas inteligentes, né? Uma coisa que você olha e fala, nossa, é tipo 5 competências, 21 habilidades. Você fala, nossa, interessante essa habilidade. Mas é biologia? Aí você não sabe direito o que é e tal. Então, é muito interessante, mas você também, como professor, é difícil de gerenciar. Você fala, mas será que eu estou fazendo isso? Não era isso que eu estou fazendo. Não é isso que eu aprendi a fazer na faculdade. Fica uma coisa meio... O professor fica meio inseguro, né? Então, ou ele se vira, tem alguma segurança, etc. Ou acaba meio falando, bom, acho que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, não tenho certeza, mas vamos aí. E aí, na nova matriz do Enem, você tem conteúdos. Então, eu, como professor de biologia, eu me reconheci melhor, né? Não sei se é porque a gente está acostumado a chegar, ver lá conteúdos da FUVEST, conteúdos da Unicamp. Agora finalmente tem conteúdos do Enem. Único. Né? Ufa, que bom, nossa, ele está precisando de uma referência. Então, isso é um aspecto interessante. Agora,
ao mesmo tempo que você teve esses conteúdos, você teve um monte de habilidades introduzidas. Então, tem 120 habilidades, você não sabe direito o que fazer com aquilo, né? É muita coisa. Então, mas essa prova, a gente tem exemplos internacionais. Você tem uma provona nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Quer dizer, aquela prova de final do ensino médio que determina a vida da pessoa, né? E que é tudo ou nada. Tem no Japão, na 8ª série, né? A entrada do ensino médio. Nós estamos caminhando para isso, de ter uma provona, um único vestibular que avalia tudo. Você acha que já está aí, né? Já está aí. Eu acho que a gente já está aí agora. A questão que a gente tem que colocar é para onde a gente está caminhando. Essa é uma questão importante. Agora é isso que existe. A gente tem um único vestibular. O que eu acho interessante desse vestibular único é porque você tem que pensar, quando a gente faz uma crítica, a gente tem que pensar o que tinha antes, né? Então é um pouco isso. Aí, bom, o Enem ele está direcionando o currículo de ensino médio. É verdade. Isso tem aspectos bons e aspectos ruins. Então, aspectos ruins, por exemplo, é você achar que a escola serve só para fazer prova. Então, já que ela não tem que ir bem no Enem, a escola vai ter que valorizar, vai ter que, enfim, fazer sua propaganda, no caso das escolas particulares, principalmente. Então, os alunos vão começar a fazer mini-Enems desde a 6ª série, sei lá, do 6º ano agora, né? As escolas vão preparar para o Enem agora, antes era para o vestibular. Então, agora... Isso é uma possibilidade ruim. Não sei o quanto está acontecendo, né? Um pouco está. Tem um lado bom disso também, que é a gente pensar que num país que você tem uma educação super frágil, né? O fato de você ter, aí pensando em escolas mais, em condições menos favorecidas, o fato de você ter pessoas treinando para fazer prova pode não ser ruim. Então, isso é uma coisa que, em geral, as pessoas não... Pô, o cara pelo menos está treinando para fazer uma prova. Pô, antes o cara estava só olhando numa lousa, uma coisa que não fazia sentido. Agora está treinando. Então, quer dizer, tem um lado desse treino... A aprendizagem nesse treino, você acha? Eu, como professor, eu tenho uma fé que é: para um bom aprendedor, qualquer coisa basta. Né? Então, você cria condições. Então, por exemplo, fazer questões, responder questões, você pode aprender muito respondendo questões. Claro. Né? Você pode aprender lendo texto, você pode aprender de diversas formas, depende de como você faz as atividades. Aí uma outra coisa é você, sei lá, faz um Enem na semana, aí todo mundo vai mal, você fala, vocês deviam ir melhor, agora vocês vão ficar fazendo um reforço e agora... Então, tentar fazer o Enem virar um instrumento de condicionamento e não um instrumento de aprendizagem, isso é um perigo. Mas tem esses lados interessantes. Então, o Enem, ao mesmo tempo, ele pode ser um empobrecedor do currículo, por ficar muito voltado para a prova. Ao mesmo tempo, ele pode ser um estimulador para que as pessoas, que eu acho que a ideia é essa dos gestores, né, dos políticos, que ele vai estimular as pessoas, as pessoas não sabem fazer matemática, então tudo bem, a escola tem várias funções, a arte, não sei o quê, mas, vamos pelo menos garantir a matemática, vamos ver se os caras estão fazendo as contas. Então tem um lado interessante que é esse, mesmo o treinar para a prova não é necessariamente ruim, ele pode ser uma coisa interessante e é essa a ideia um pouco, né, o ponto positivo. Um outro lado positivo do Enem nessa de interferir no currículo é que o que tinha antes? Então, o que tinha antes ou é nada, ou é LDB, que é aquela coisa ambígua, ou, na minha opinião, que é o que tinha, os editais da FUVEST e da Unicamp, que são os vestibulares mais famosos. Então, o que era o currículo? Quando eu fui dar aula, eu falei, o que eu tenho que dar aula, né? Aí ninguém mostrou, eu falei, você tem que dar aula disso, daqui. Aí mostraram o programa do professor anterior, professor Maurício Gilnick. Aí eu olhei e tal, mas aí eu queria detalhar mais e tal. E não tinha, né? Então, quando eu precisava de mais detalhes, eu fui para a FUVEST. Falei, deixa eu ver o que é esperado de um aluno em biologia e tal. Então, e é muita coisa. Então, quando você vê o vestibular da FUVEST, você vê o livro de biologia, um negócio desse tamanho, assim, você abre, aí você vai explicar o que é mitocôndria. Aí fala o que é mitocôndria, fala, são lamelas que não sei o quê. Aí começa a falar mais 15 palavras e você não entende nada. Então, isso é uma coisa, pelo pouco que eu vi, especial do Brasil, esse excesso de conteúdos. Então, o Enem ele tem esse lado interessante que é de
de falar, olha, você não precisa saber tanta coisa para ir bem numa faculdade. E eu acho que eu acho que essa é uma discussão que ainda precisa ser feita seriamente, não só por professores, mas também, principalmente, que é o que é esse conteúdo necessário no ensino médio? Quer dizer, o que tem que ser de fato, o que é de fato pré-requisito e o que é dispensável? Quer dizer, é uma quantidade imensa, quer dizer, todo mundo que vai prestar vestibular olha aquilo e fala, meu Deus, né? Como é que eu vou aprender tudo isso? Realmente é necessário, tem que saber tudo isso para ser um bom aluno universitário? É uma pergunta que ainda precisa ser feita. Ou para ser um cidadão, né? Ou para ser qualquer outra coisa. Né? Claro. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu perguntei para um professor, olha, tem uma dúvida pessoal, que me angustia desde quando eu era estudante secundarista. Por que eu preciso aprender logaritmo? Para que eu preciso isso? Né? É para aprender a fazer um alongamento, assim. Eu andava com uma tábua de logaritmo, não usa mais, né? Um livrinho debaixo do braço, e eu aplicava aquilo. E falava, para quê? Ele falava, cai no vestibular. Falei, né? Quer dizer, eu acho que tem um momento para discutir, precisa aprender logaritmo mesmo, ou você tem outras coisas. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser feita, e o Enem, eu acho que indiretamente produz isso. Vamos pegar o seu estudo, né? Em cima do Enem se faz o ranking das escolas de todo o Brasil, né? Serve para alguma coisa isso? É um ranking confiável? O ranking informa alguma coisa. A questão é o que ele informa. Então, quando eu digo que o ranking informa alguma coisa, claro, é uma hipótese, mas eu digo isso porque quando eu comparei, por exemplo, o ranking de 2010 e 2009, você tem uma estabilidade grande das escolas. Então, é uma correlação de 90%, é uma estabilidade muito grande. Ou seja, as escolas que estavam no topo em 2009 continuavam no topo em 2010 e vão estar em 2013. Isso. Então, quando você olha isso, você fala, pô, o ranking é bom. Não é que nem uma régua, você mede um negócio uma vez, aí deu lá 15 centímetros. Você medir de novo, tem que dar 15 de novo, senão a régua não é boa. Então, quando você vê que tem uma estabilidade no ranking, a primeira impressão é, pô, legal, esse ranking, realmente as escolas no topo são as escolas top. Porém, quando você vai analisar as condições socioeconômicas dessas escolas, então o que eu fiz aí na tese, eu peguei os dados do INEP lá e fiz umas contas e cheguei no indicador socioeconômico de cada aluno, um número, né? Como se fosse uma coisa de 1 a 10. E aí, desse indicador de cada aluno, eu fiz uma média da escola, né? Então, isso tudo para pensar o quê? Para pensar se essa estabilidade do ranking, né? Essa estabilidade das escolas na posição do ranking, se ela se devia a um trabalho que a escola fez para melhorar os alunos, para ensinar os alunos, ou se devia a alguma outra característica da escola. E a principal suspeita é o nível socioeconômico, né? Que ainda continua sendo o fator determinante para o bom desempenho. Determinantíssimo. Claro. Então, a ideia é que no nível do indivíduo, do aluno, o nível socioeconômico ele interfere, mas não tanto. Né? Como assim? Ou seja, um aluno pobre, ele não está fadado a ir mal no Enem. Tá. Simplificando bem. Uma escola pobre está fadada a ir mal no ranking do Enem. Um aluno rico não está fadado a ir bem sempre no Enem. Exatamente. Também. Mas a escola dele, sim. A escola do aluno rico vai estar lá sempre no top. Né? Que é uma coisa das médias. As médias elas se comportam de uma forma mais comportada. Né? Então, o que eu vi foi o seguinte, que entre as notas do Enem, tinha lá uns 90% de correlação, que é o quanto é parecidas as duas notas. Mas, se você pegasse o nível socioeconômico das escolas, em vez de comparar as notas dela do Enem, você comparar o nível socioeconômico dela de 2009 e 2010, dava uma correlação maior ainda, dava uns 95% de correlação. Ou seja, a estabilidade na posição da escola no ranking, ela é bem estável, mas se você fizesse um ranking de nível socioeconômico, seria mais estável ainda. Então, quando você olha isso, você tinha uma suspeita. Fala, nossa, esquisito. Aí você faz umas outras contas e você descobre que aí é o dado que ficou mais famoso aí, que o pessoal que 80%
do resultado da escola se deve a fatores que a escola não tem controle sobre eles. 80%? 80%. Então, quer dizer, daquela média no Enem, o que corresponde à culpa da escola? Do professor. No máximo 20%, pode ser menos. Sei. Mas no máximo 20%. Então, quando você olha isso, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o que o ranking do Enem informa, né? Juntando essas informações todas, o que a gente conclui é que o ranking do Enem ele informa muito mais sobre o nível socioeconômico das escolas do que a sua capacidade, sua eficiência pedagógica, enfim, sua qualidade nesse sentido. E aí o que eu fiz? Então eu tentei, o perigo nisso é o quê? Que você tem, eu vi mais ou menos uns 20% das escolas estavam abaixo da média no ranking, mas se você tira esse fator socioeconômico, elas estavam acima do esperado. Ou seja, elas foram além do que escolas num nível semelhante conseguiram fazer. Então você tem 1/5 das escolas que, no ranking oficial, ou seja, aos olhos da opinião pública, são escolas ruins, abaixo da média, mas que, se a gente fingisse que todas as escolas partem das mesmas condições, elas seriam escolas acima da média. Então essas são escolas boas. Mais de 20%, ou não? Na estratégia dos 20%. Dentro dos 20%. Tirando aqueles 80%, se olhar só os 20%, essas escolas estão acima da média. E o perigo é isso, são boas escolas que estão sendo tratadas como escolas ruins, podem ser esvaziadas. Então, quer dizer, vamos fazer um exercício, se eu pegar um aluno de classe econômica privilegiada, né, e colocar numa escola ruim, ele tem chance de piorar em 20% do seu desempenho só. Vamos imaginar isso. E ao contrário também, pegar um jovem de classe social de baixa, né, de um extrato social mais baixo, colocar numa boa escola e tem chance de acrescer 20% no seu desempenho. Aí já teria que fazer uma outra conta já. Não é tão automático. Não é tão automático. Sei. Estatística é uma coisa meio chata. Você afirma uma coisa assim, a pessoa fala, já sei, então isso. Fala, não, calma. Esse outro aí. Normalmente quando você não tem um estatístico por perto, se faz qualquer coisa com estatística, né? E aí vira aquela coisa, eu posso provar qualquer coisa com estatística. Poder, a princípio, se você for bom o suficiente, você até pode provar qualquer coisa. Agora, se tiver um outro estatístico do seu lado, ele vai perceber que você pulou alguma etapa no método, né? Então, quer dizer, para fazer direito, cada afirmação dá um trabalho desgraçado. Para eu chegar nesse número dos 20%, aí foram uns meses aí trabalhando com os microdados. O Enem tem várias utilidades, né? Principalmente a avaliação do estado da arte e da educação secundária. Mas o que aparece na sociedade é o ranking, né? Esse ranking tem alguma utilidade ou apenas serve como instrumento de marketing para as escolas aumentarem seu número de clientes? Talvez ele tenha tanta utilidade quanto rankings de futebol, né? Que as pessoas gostam de rankings. Por que tem rankings, né? Eu vi uma vez o Reinaldo Fernandes, o ex-presidente do INEP, falando que ele estava numa reunião e as pessoas todas contra o ranking. E aí tinha saído o ranking na época e estava todo mundo falando mal do ranking, aí no intervalo da reunião foi todo mundo sair para ver qual tinha sido a posição da sua escola. Então, no fundo, as pessoas adoram ranking, né? Agora, não é porque as pessoas adoram que o Estado vai estimular, né? Então, eu acho que a ideia do ponto de vista do Estado, do INEP, a ideia é um pouco estimular a competição. Então, uma ideia um pouco de tentar estimular o mercado das escolas. Então, o ranking do Enem seria uma forma de disponibilizar informações, deixar transparentes informações sobre as escolas, para que os pais pudessem se formar melhor e, a partir dessa informação, eles pudessem escolher escolas. Inclusive as públicas. As escolas boas... aí quando entra na escola pública, aí já a coisa já fica mais complicada. Mas então, do ponto de vista do governo, tem esse lado de tentar estimular a melhora, né? Uma coisa do entusiasmo, vamos, tem um cara ali que está fazendo melhor e tal. Então, tem esse espírito que tem uma série de críticas, principalmente porque na escola pública isso não funciona, né? Esse mecanismo de mercado.
E uma outra questão complicada é isso, quer dizer, você como professor, você fica vendo, nossa, agora a nossa escola está no 68, nossa, não, agora ano que vem está no 127, ai, perdemos 60 posições, aí você fica louco, você perde um tempo falando assim. E quando você vai ver nos dados, o primeiro e o cara que está no 10º e no 20º, estatisticamente é igual, não tem diferença. São números, são é a vírgula da vírgula. Sei, né? sei. Então a gente fica brigando por uma coisa que é fictícia. Então isso não é legal e acho perda de tempo mesmo. E esse lado do marketing ele pode ser um pouco cruel por conta disso. Você começa a selecionar alunos para poder ficar no topo do ranking do Enem, e aí você vai ser tido como uma escola maravilhosa. Na verdade, você só selecionou bons alunos, porque você tinha condições para isso, né? E isso vai servir como marketing, né? Se você tiver uma rede de escolas, cai como uma luva para você. Né? Ou seja, eu acho que seria muito útil se a gente conseguisse trazer um pouco disso, não da competição, mas na busca da qualidade na escola pública. Sem dúvida, sem dúvida. Que ainda está um pouco distante de toda essa discussão, né? Mas uma coisa interessante é você ver que essa diferença entre a escola privada e a pública, que é grande, tirando a federal, a escola federal, ela vai melhor do que a escola privada no Enem, pelo menos de 2009. São as escolas técnicas federais. Exatamente, aí tem seleção, tem todas essas coisas, né? A gente não vai entrar no mérito. Mas a diferença entre escola estadual e privada, quando você tira fora o nível socioeconômico, ou seja, você finge que todas estão no mesmo nível socioeconômico, essa diferença fica mínima, fica muito menor. Então, mesmo essa questão da escola pública, a gente precisa entender um pouco melhor. Hein? Que a pessoa acha que está botando o filho numa escola privada e aí isso vai resolver a vida. Cuidado. Não necessariamente. Muito bem, eu agradeço a sua presença e até o próximo Desafio Profissão.